como funcionam as consultas online. Então, falando sobre as consultas, normalmente a clínica ela tem um processo, que é a Cris, né, que coordena esse processo, e quando a paciente entra em contato para fazer o agendamento, ela manda uma mensagem, né, de boas-vindas, explicando como funciona. A gente tem a opção de fazer a consulta por uma dessas plataformas, tipo o Zoom ou o Google Meet, ou pelo WhatsApp. Acaba que a maioria dos pacientes acaba optando por fazer a consulta pelo WhatsApp. Aí a paciente faz o agendamento, a gente tem como se fosse um protocolo de pré-consulta, a gente envia esse protocolo para as pacientes responderem, onde a gente pergunta se ela já fez alguma cirurgia, se ela teve alguma alergia, alguma intercorrência, se ela tem algum problema de saúde, tipo pressão alta, diabetes, se ela fuma ou se ela já fumou, se usa anticoncepcional ou reposição hormonal, enfim. É como se fosse uma anamnese que a paciente tem que preencher para eu poder ter uma noção mínima de qual é o estado de saúde que ela está, quais são as cirurgias que ela tem intenção de fazer, o que a incomoda, o que ela quer melhorar. Então, aquilo ali é como se fosse uma radiografia, né, do paciente que vai fazer a consulta. E, logicamente, a gente pede fotos. Então, geralmente eu peço fotos. A Cris, ela manda um protocolozinho de como as fotos devem ser feitas, qual é a incidência que a foto deve ser feita. Eu sempre peço uma foto da paciente 10 anos a menos. Então, se a paciente tem 50, eu peço uma foto de quando ela tinha 40. E a foto com 10 anos a menos, ela me ajuda a entender como o envelhecimento acometeu, como o envelhecimento aconteceu para o paciente. E isso me ajuda a entender o que eu preciso fazer para ajudar o paciente a melhorar aqueles sinais de envelhecimento e a ter um planejamento cirúrgico mais assertivo. Então, normalmente, a anamnese e as fotos eu olho, eu avalio antes de chamar a paciente para consulta. Eu tiro uns 10 minutinhos antes para olhar tudo, faço algumas anotações. Eu ainda gosto muito de rabiscar papel, eu tenho um esqueminha que eu sempre rabisco enquanto eu estou consultando os pacientes para anotar as coisas mais importantes. E aí eu chamo a paciente e a gente começa a conversar. A consulta ela dura em média 40 minutos a 1 hora, e quando termina a consulta, eu geralmente explico como funciona, né, a parte da cirurgia, porque o online me permite atender os pacientes à distância, mas todas as cirurgias são realizadas aqui em Criciúma, né? Então a paciente ela vai ter que se deslocar para cá e fazer a cirurgia in loco. E depois do procedimento, depois que o paciente retorna para a sua cidade de origem, eu normalmente faço os acompanhamentos, eu vou dando as orientações para o paciente, explicando qual é o passo a passo, o que fazer e como fazer. E tem funcionado muito bem, já tem 5 anos que a gente está fazendo isso, então é uma forma que ela é segura de ser feita. Realmente tem detalhes que a gente só consegue bater o martelo e dizer assim, não vamos fazer desta forma depois que eu vejo o paciente, mas digamos assim que o caminho das pedras, os procedimentos que vão precisar ser feitos, eu consigo determinar conversando com a paciente e analisando as fotos. Então a gente acaba aprendendo com a experiência que a gente já vai tendo, né? Eu já faço consultório há quase 20 anos, a gente vai acumulando experiência e vai aprendendo, né, como que a gente tem que avaliar e organizar tudo com o paciente. Então, eu acredito que a consulta online ela é uma ferramenta extremamente útil, a gente só precisa saber, normalmente para cada especialista, como organizar melhor para a gente poder coletar as informações que são importantes e entender como que a gente consegue ajudar o paciente que nos procura. Então, essa é a minha visão, é assim que funciona aqui no consultório. Desejo uma excelente semana para todo mundo e até a segunda-feira da semana que vem.